Depois de tantos rumores, flagras, imagens, informações, a Ford está lançando a Maverick, uma picape com porte de touro que é importante para ela, tanto no mercado global quanto no Brasil. E é sobre ela que vamos falar no vídeo de hoje. Apesar do nome remeter aqui no Brasil àquele muscle car, aquele coupé esportivo tão cultuado aí nos anos 60, anos 70, a Maverick é uma picape que, se a gente for pensar no nosso mercado, tem um porte muito parecido com a Toro. Ela está sendo apresentada lá nos Estados Unidos, que é um mercado que é muito importante quando a gente pensa em picapes e em SUVs. Então a Ford está apostando alto, principalmente porque a Ford F-150, sua irmã muito maior, é um dos modelos mais vendidos daquele mercado. E ela vem se posicionar abaixo da Ranger, que é um outro produto que a Ford colocou naquele mercado como opção abaixo. E a Maverick vem com uma proposta que é bem parecida até com a Toro que a gente tem no Brasil. Muitos anos se passaram, né, desde a primeira vez que a gente falou de Maverick por aqui, né, a gente nem sabia o nome, sabia que a Ford estava projetando uma picape em cima de uma plataforma de um SUV, que é o Bronco Sport, e agora ela foi apresentada lá justamente de olho em ser o modelo de entrada da Ford naquele mercado. Para vocês terem uma ideia, a Maverick é mais barata que o Ford EcoSport por lá, já mostrando que a Ford realmente vai apostar muito forte em cima dessa picape. E o mais interessante, essa versão de entrada já tem um motor 2.5 híbrido, algo que a gente não esperava nem mesmo durante os flagras. Então vamos começar a falar da Maverick pelas medidas, para a gente ter até uma ideia em comparação com a Toro, que é o carro que a gente tem aqui. Lembrando que nos Estados Unidos ela vai concorrer com uma Hyundai Santa Cruz, que é uma picape aí que tem mais ou menos a mesma medida, a mesma proposta. A Maverick tem um pouco mais de 5,7 metros de comprimento, em comparação com a Toro que tem 4,94, entre 4,94 e 4,95, um entre-eixos de 3,7 metros, comparado com a Toro que tem aí quase 3 metros, 2,99, mas tem a mesma altura e a largura da picape da Fiat, que é de 1,74 m de altura e 1,84 m de largura. Então a gente vê aí já uma diferença no porte, né? Basicamente aí comprimento, largura, a gente está falando de 13 centímetros a mais de comprimento, 8 centímetros a mais de entre-eixos, não é tanto. Mas se a gente for olhar alguns outros aspectos, a gente vai falar até de design, que ela parece realmente maior do que a Toro. Mas se a gente for olhar em caçamba, a Maverick tem a capacidade de 680 kg e 942 litros, enquanto a Toro, com o motor 1.3 turbo, tem 750 kg de capacidade, mas 937 litros. Lembrando que a Toro ainda tem a versão turbo diesel, que vai lá para 1 tonelada de capacidade, mas não é, a Maverick não tem nenhuma versão turbo diesel, são só a 2.5 a 2.0 turbo, que eu vou falar daqui a pouco. E é justamente em design que ela está colocando um pouco mais de medidas, né? Vocês estão vendo aí nas imagens que ela aparenta ser maior, né? Ela aparenta ser uma picape maior que a Toro tem um estilão mais conceitual, com vincos, com curvas. A mesma coisa acontece com a picape da Hyundai, a Santa Cruz. A Maverick, ela tem um estilo que remete justamente às suas irmãs maiores, um jeito mais quadradão, mas também não muito caixote, né? Aquele estilo um pouquinho mais arredondado, mas tem um estilo mais robusto, puxado bastante da Ranger, puxado da F-150. Na dianteira, dá para ver com um farol em formato de C, um farol grande, um farol alto, que é full LED em todas as versões. E a gente vê também que ela acompanha a grade, né? A grade dianteira vai até ali onde ficam as setas de direções, mas é uma frente bem alta, com uma proposta bem robusta, não tem o farol dividido da Toro, tem um design bem tradicional, mas bastante robusto, quer trazer bastante aquela coisa da F-150, até da Ranger, para a irmã menor que é a Maverick. Quando a gente olha a lateral também, um estilo bem quadrado, principalmente de cabine e caçamba, a gente vê um corte tradicional, nada muito com ângulos, com cortes. E quando a gente vai para a traseira, a gente também vê as lanternas em posição tradicional, com o formato tradicional, apesar de serem bem grandes. E a tampa da caçamba também é com abertura tradicional, aquela que você abre, diferente da Toro que é em duas partes. A da Maverick é como boa parte das picapes, que você abre, ela deita. Só que a Ford fez algumas mágicas na caçamba. Primeiro, essa tampa ela pode ser parada na metade, para segurar algum objeto, alguma coisa. E dentro da caçamba tem diversos porta-objetos, tem diversos ganchos de amarração e também várias tomadas de diversos tipos, já que nos Estados Unidos é comum você usar SUV, usar picape para lazer, né? Você vai acampar, você usa a tomada, você usa no trabalho alguma tomada para ligar alguma coisa eletrônica, notebook, tablet, seja o que for. Então na Maverick a Ford colocou diversas tomadas para tornar ela realmente usável, uma picape que você consegue usar tanto para o lazer quanto para o trabalho. Outra coisa interessante da caçamba é que a Ford fez ela pela lateral com uma altura o suficiente para um adulto conseguir acessar objetos ali dentro sem precisar subir no pneu, subir no estribo, subir em alguma escada, alguma coisa. Ela tem uma altura ali para um adulto conseguir acessar, que é um outro ponto que a Ford pensou também na usabilidade da caçamba.
E no interior ela tem até um estilo que lembra um pouco um SUV que a gente conheceu recentemente aqui no Brasil, o Bronco Sport. Afinal, eles dividem até a plataforma, vou comentar isso com vocês daqui a pouquinho. Mas a gente vê muitos elementos em comum, né? A gente vê o painel de instrumentos com a tela de 7 polegadas, muda um pouco o grafismo, tanto da tela de 7 polegadas quanto dos mostradores analógicos, o contagiros e o velocímetro, mas é basicamente o mesmo painel. O volante, a única diferença é que ele troca o cavalinho do Bronco pelo logo da Ford, mas o volante é o mesmo, com comando inclusive de piloto automático adaptativo, alerta de saída de faixa, alerta de colisão, tá tudo ali no volante também. Uma central multimídia com a tela de 8 polegadas, o famoso sistema Sync 3 da Ford com Apple CarPlay e Android Auto, no caso com fio. E tem até um porta-objeto ali do lado, né, que divide um pouco de opiniões, a gente não sabe o que alguém pode colocar ali, mas é uma tela flutuante, atrás tem um outro porta-objetos. E é importante falar que na versão topo de linha ainda tem um sistema de som da Bang & Olufsen, um som de alta definição. E também a gente olha pelo interior alguns elementos também que podem puxar um pouquinho para F-150, mas ainda, lembrando o Bronco Sport, tem comandos de ar-condicionado, o seletor do câmbio é aquele botão giratório, você muda para drive, para parque, para neutro ali por uma alavanca giratória, e tem alguns botões ali embaixo que fazem parte de controle de tração e estabilidade, start-stop, um seletor de modo de condução. Então o interior lembra um pouco do Bronco Sport com alguns elementos, mas também tem um estilo próprio. É interessante ver que tem vários porta-objetos mais uma vez. Nas portas a Ford diz que cabe notebook, cabe garrafa com capacidade para 1 litro, tablet, ela é bem usável. E no banco traseiro, além de uma tomada 110 volts, porta USB, embaixo do banco tem um ótimo porta-objetos para guardar ali alguma coisa de trabalho, alguma coisa de lazer, como se fosse quase um porta-malas, lógico com uma capacidade reduzida. Mas também é muito interessante ver que a Ford pensou muito na parte de usabilidade dessa picape. Principalmente no mercado norte-americano, que eles se importam bastante com essa coisa de guardar as coisas dentro do carro. A Ford pensou muito bem isso no caso da Maverick. E na parte de segurança, eu acho que a gente tem controle de tração e estabilidade, com assistente de partida em rampas, side airbags. Mas também é interessante que desde a versão básica nos Estados Unidos, ela tem o alerta de colisão com frenagem automática. E como opcional você pode colocar ainda piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, toda aquela parte que a Ford chama de Copilot 360, que é uma parte de assistência de condução que a gente tem inclusive no Bronco Sport. Então a Ford, mesmo com essa picape sendo um carro de entrada nos Estados Unidos, é interessante ver que já vem bastante recheado de equipamentos, é uma coisa que a gente pode esperar até para o Brasil. Toda essa parte de segurança, já que o Bronco Sport trouxe, a gente pode esperar também para essa futura concorrente da Fiat Toro. Agora vamos falar um pouquinho da parte técnica, vamos falar um pouquinho ali de plataforma e motores, e por que essa picape aí tem um passaporte praticamente carimbado para o Brasil, mais ou menos ali em 2022. Para começar, a plataforma da Maverick é a plataforma que a gente tem no Bronco Sport e no Escape Hybrid, que ainda não chegou no Brasil, mas é bastante cotado como uma opção de SUV híbrido. Então, toda essa parte já ter o conhecimento do Bronco Sport facilitou bastante para a Maverick adaptar a parte de motores. Ela tem um 2.5 híbrido, como eu já disse, que lembra até um pouquinho o que a gente tinha no Ford Fusion, no Fusion, depende aí como é que cada um fala de um jeito, mas é um sistema muito parecido. Não é um híbrido plug-in, é um híbrido tradicional, igual a gente tem em Corolla Cross, no Corolla, no RAV4, né? Não é um híbrido que você carrega na tomada, é um híbrido que você recarrega andando, justamente com o motor 2.5, e também tem a opção do 2.0 EcoBoost, 2.0 Turbo, que mais uma vez a gente conheceu tanto no Brasil no Fusion, quanto agora no Bronco Sport. E vamos lá, para quem gosta de números, o 2.5 híbrido, né, ele é composto por um 2.5 a combustão de ciclo Atkinson, com 164 cavalos e 21,4 kg de torque, com um motor elétrico no eixo dianteiro, um carro com tração apenas dianteira, com 128 cavalos e 23,9 kg de torque, que combinados tem 193 cavalos numa transmissão ECVT com, como eu já disse, apenas a tração dianteira. Uma mudança que acontece é que a suspensão traseira é um eixo de torção, como a gente conhece aí dos carros no Brasil, é uma suspensão semi-independente, eixo de torção, que ela vai se tornar apenas independente do tipo Multilink, agora, com o 2.0 Turbo EcoBoost, com 253 cavalos e 38,3 kg de torque, com um câmbio automático de 8 marchas que originalmente tem a tração dianteira e a suspensão como na híbrida do eixo de torção, mas pode receber uma tração integral como opcional e assim a suspensão traseira se torna do tipo Multilink. E por que essa picape é um produto tão importante quando a gente fala até em Ford no Brasil? Primeiro, a produção no México. Facilita bastante a importação do carro para o Brasil, quando a gente fala na parte de impostos, de taxas. Segundo, que a gente vê uma alta de vendas em picapes. É um segmento que está muito de olho, principalmente esse segmento que foi inaugurado pela Toro,
que nos próximos anos promete aí ter uma picape da Chevrolet, no meio termo entre as compactas como a Estrada e esse segmento que hoje é dominado pela Toro. Ainda tem também uma futura geração do Renault Duster Oroch e também uma futura picape da Volkswagen chamada Tarok. Então a Ford viria se adiantando muito ao trazer essa picape do México para vender no Brasil, de olho no mercado da Toro. Provavelmente não de todas as versões, pode ser que a Ford aí traga apenas as versões mais caras para ficar ali nas versões mais caras também da Toro, com o motor 1.3 turbo. Mas é interessante ver a opção híbrida, ficar bastante de olho, já que a gente sabe que o mercado cada vez mais procura essa opção da eletrificação. E lógico, o próprio 2.0 turbo diesel, para quem quer potência, para quem quer atração nas 4 rodas. E também a parte, vamos ficar de olho também na questão que o Bronco Sport já está no Brasil. Então a parte de homologação acaba se tornando até um pouco mais fácil, até porque toda a parte de manutenção, pelo menos a parte mecânica, muita coisa acaba trazendo do Ford Fusion. Então a parte de concessionários não vai ter tanto trabalho para se adaptar a essa nova picape quando ela chegar provavelmente em 2022, já que as leis dos Estados Unidos começam aí mais ou menos no segundo semestre, então a gente pode esperar ela para daqui um ano no Brasil, quem sabe. E aí, o que vocês acharam dessa Ford Maverick finalmente revelada? Preços começam na faixa de $20 mil, é o modelo mais acessível da Ford por lá. Será que vai seguir o mesmo caminho aqui no Brasil? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, principalmente dessa versão 1.5 híbrida, se a Ford devia apostar em se diferenciar tanto das suas concorrentes, trazendo essa opção híbrida dentro desse segmento de picapes tão concorrido. Comenta aí embaixo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa a notificação para sempre que postarmos algo novo, você receber no seu smartphone. E é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!